políticas públicas e doutor em psicanálise, o juiz Edilson Enedino revela aqui no Iluminuras os escritores preferidos e detalha a nova publicação. Antes dele, o convidado é o escritor Jarbas Júnior. Professor de literatura por 30 anos, Jarbas tem 14 livros publicados. A Espada de Camões é o mais recente. Jarbas, obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Sim, estou à disposição. O que você gosta de ler? Biografias e romances, em geral, policiais, ficção, etc. Tem algum livro especial, algum autor especial? Victor Hugo. Por quê? Porque é um escritor múltiplo, poeta, romancista dos melhores e uma figura impressionante. Me impressionou tanto que eu escrevi e publiquei na Amazon um romance, Quando Paris Ficou Sem Flores, exatamente sobre a morte dele. Ele levou 8 milhões de franceses para o sepultamento dele. Herói, considerado herói nacional, mas ainda atual, porque ele está presente na nossa literatura através dos nossos grandes médiuns, né? O Divaldo Pereira Franco, né? É um exemplo. Então, um romancista que participa, mesmo do outro lado, ele traz mensagens, traz a obra dele. É um escritor que eu recomendo. Você até me contava que antes da entrevista, antes da gravação, que uma das obras dele, Os Miseráveis, levou anos para ser escrita, finalizada. Isso, 16 anos, lapidando o diamante, que hoje é essa obra-prima que todos sabemos, né? 5 versões cinematográficas, realmente um romance colossal. Tem outro exemplo assim? Camões, porque me fascinou a figura de Camões, né? Um grande poeta da nossa língua, talvez um dos maiores, o melhor de todos nós, como disse um português certa vez. Eu até publiquei recentemente pela minha editora o romance A Espada de Camões, que é todo baseado na vida dele, mas vida que ele dá notícia através dos Lusíadas. De fato, só existem 3 documentos oficiais a respeito de Camões. Tudo é suposição, tudo é hipótese. Então, a gente tem que buscar lá nos Lusíadas orientações para pesquisar sobre Camões, né? Os 3 documentos são a licença de Santo Ofício, para publicar os Lusíadas, a pensão, foi um dos primeiros autores do mundo a receber pensão oficial, pensão régia, né? A tal da tensa, a famosa tensa. E, finalmente, a sentença de exílio, que ele feriu um cavalariço do rei e teve que ser exilado por isso, né? Porque ofendeu a própria pessoa do rei. E graças a Deus, porque lá ele escreveu os Lusíadas e trouxe o tesouro do luso, como dizia Cervantes, né? A respeito dos Lusíadas. A Espada de Camões está aqui, a gente vai falar sobre sua mais recente publicação daqui a pouquinho. Antes eu queria falar um pouquinho mais, Jarbas, sobre referências. Tem outros livros, outros autores que sejam assim especiais? Vai parecer lugar comum, mas Graciliano Ramos, Machado de Assis eu não poderia citar, porque afinal de contas são figuras que influenciam o escritor, que leva a sério essa questão de escrever, né? Que eu me sinto profissional. Não sou um escritor tão famoso, mas todos os meus livros tiveram a edição esgotada. Eu acho que eu já vou em 14. Exatamente, eu falaria isso. São 14 livros e você tem algum processo que seja diferente? Você só escreve determinada hora, de determinada forma, comendo alguma coisa? Eu prefiro escrever durante o dia, mas estou sempre disponível a qualquer momento, qualquer lugar, com barulho, sem barulho. Quando me concentro para escrever, pronto, estou no ar. E é todo dia? Relativamente. A gente conversava aqui, você até explicava para mim. Victor Hugo levou 16 anos para escrever Os Miseráveis. As suas obras levam quanto tempo, do começo ao fim? A Jangada de Orson Welles. Eu levei uns 3 anos escrevendo, porque fui pesquisar sobre a vida de Orson Welles e também porque eu falo de Raquel de Queiroz e envolvo outros autores. Então, um livro geralmente consome 5, 6 anos da minha preocupação criativa, elaborativa. Outra curiosidade, você é cearense. Sou cearense. Passou pelo Paraná Modéstia à parte. e mora hoje aqui em Brasília. Moro em Brasília. Esses 3 locais têm muita ligação e são referências para você? Tem bastante. Eu vou ter que recorrer ao lado místico, mediúnico. Eu fui para Curitiba por intermédio de uma psicografia. Estava lá em Fortaleza, muito bem, era professor de literatura, trabalhava, tinha ótimas escolas para lecionar, etc.
dei uma psicografia e eu então arrumei a mala e fui para Curitiba. Lá eu fiz coisas muito interessantes, por exemplo, ser um peregrino da literatura nordestina, proferindo palestras no interior do Paraná, de Santa Catarina, no próprio Rio Grande do Sul. Foi uma experiência muito gratificante. E tudo isso serviu também para publicar. Serviu para publicar. Do Ídia, um livro que eu publiquei lá, que é Duas Vezes Nascido, são poesias de tendência sensual, mística e espiritual, né, porque a poesia não pode ficar restrita só a um enfoque. Né. E de lá eu vim para cá, para lecionar um colégio famoso daqui de Brasília, que dominou inclusive a educação durante quase 2 décadas. E nesse colégio eu passei boa parte do meu tempo como professor, mas nas horas vagas escrevendo, porque a minha vocação é para a literatura. Eu simpatizo muito com o direito, já pensei em ser advogado, porque eu tenho paixão pelo negócio de jogo xadrez, gosto de pensar, e os causos, né, as questões jurídicas são muito interessantes. Né? Até estou pensando em desenvolver um romance abordando esse mundo do direito, esse mundo do advogado, sabe? Bom, mas antes desse romance aí sobre o advogado, eu vou conversar aqui, vou pedir para você explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre A Espada de Camões, seu romance mais recente. O que você defende aqui? Eu defendo o seguinte, Camões é adotado no nono ano, faz parte do currículo, dos PCNs, etc. A literatura clássica, a literatura que envolve Camões. Então, pensando nisso, eu digo, vou escrever um livro sobre a vida dele. Saí para pesquisar, fui encontrando só dúvidas e incertezas. Eu digo, não, vou para os Lusíadas. Os Lusíadas é a fonte segura para que eu possa elaborar um romance de traços biográficos sobre o nosso querido Camões. E pesquisei, também levei uns 4 anos por aí, estudando, li mais de 25 livros a respeito. Você sabe que nós temos aqui no Brasil perto de uns 5.000 camonistas. São verdadeiros discípulos, adoradores do mestre, espalhados pelo nosso país. Não é? É uma expressão camonista, mas existe. Né? E você é um deles agora? Agora eu sou um deles, né? E um divulgador maior, porque eu publiquei o romance. Né? Você até já falou aqui sobre essa sua paixão pelo Camões, mas o que te levou efetivamente a escrever? Bocage, outro poeta português. Tinha lá os meus 13 anos, um amigo meu chegou lá em casa com uns sonetos de Bocage, eu fiquei maravilhado com aquilo. E disse, rapaz, eu quero escrever que nem esse rapaz aí. Aí depois eu fui para cima de Camões, né? Assim, estudando, levando a sério, né? Querendo aprender, querendo assimilar como uma esponja. Você falava aí 14 livros, mas o 15º já vem aí. Isso, o 15º vem, é um livro técnico, né? Escreva melhor, porque escrever todo mundo escreve, só tem que aperfeiçoar o ato, né? Então, um livro de redação técnico, portanto, para concursos e para estudiosos da língua de uma maneira geral. Um livro que também me consumiu um bom tempo de trabalho e pesquisa. Quanto tempo? 7 anos, conta de mentiroso. E a sua ideia é ajudar as pessoas a escreverem como você já definiu aqui. Dominar a técnica da escrita. Não no sentido artístico, estético, mas no sentido prático, porque quem sabe português padrão, português norma culta, naturalmente se destaca mais do que as outras pessoas, que têm dificuldade até de escrever uma reclamação numa loja, tudo. Eu consigo ganhar causas aí onde vem aquela coisa do advogado, porque eu escrevo, se eu vou escrever, eu vou botar essa reclamação por escrito, aí consigo ganhar as minhas causas, por quê? Porque a arte de escrever e a técnica também são fundamentais numa sociedade como a brasileira, que valoriza muitas pessoas cultas, pessoas bem falantes. Agora, adianta 1 ou 2 aspectos aqui para a gente, professor. Eu sei que o livro ainda será lançado, não foi publicado ainda, mas o que uma pessoa pode fazer para escrever melhor? A questão é da semântica e do vocabulário. Tem que ler bons autores. Autores que tenham o dom da concisão no seu estilo. Eu indico, de novo, Machado e Graciliano Ramos. Então, vocabulário e semântica. Você tem que saber o que é isso. Tem gente que fala para mim, famigerado, ele não famigerado. Então, ainda do bem, porque famigerado é uma coisa boa, uma coisa legal, né? E tem pessoas que usam famigerado no sentido oposto, né? Isso eu tenho visto por aí. Então, dominar a técnica da escrita a partir do vocabulário. Você tendo vocabulário, você desenvolve. Aí você apresenta um texto mais interessante,
mais envolvente por isso, por causa do vocabulário que nos leva à semântica, né? A ideia é ler, então. A ideia é ler e praticar, né? Para desenvolver vocabulário, você tem que ler e escrever, senão você não desenvolve. Bom, essa foi a primeira dica. Mais uma, então, por favor. A outra é ler crônicas curtas, né? Crônicas de grandes escritores como Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, sabe? O próprio Drummond, excelente cronista. É isso. O Fernando Sabino, agora me ocorre, o Fernando Sabino também é um excelente cronista. Lê crônicas, textos curtos, textos nessa dimensão de 30 linhas, né? o que cobram nos concursos, né? Por aí, nos vestibulares. Então, lê crônicas, porque são saborosas. Rubem Braga, agora está me vindo aqui a justiça, né? Da memória, Rubem Braga, excelente cronista. Ai de Ti, Copacabana, muito bom, que eu recomendo. Então, é isso. Crônicas, porque as crônicas te dão a dimensão do que você precisa escrever numa redação, 30 linhas, ou um pouco menos, mas por aí. Sempre pensar mais, né? Pensar no total, 30 linhas. Então, isso aí. Crônicas e ler bastante para desenvolver vocabulário e semântica. Jarbas, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, no próximo bloco a conversa continua, dessa vez com o juiz Edilson Enedino. Não saia daí, é um minutinho só. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o juiz Edilson Enedino, que está aqui comigo. Obrigado pela presença. Estamos aqui para contribuir com esse incentivo à leitura. Até começando já falando sobre isso. Edilson, que tipo de livros, que autores você mais gosta? Bem, para cada perfil da minha vida eu tenho um autor diferente, né? Eu gosto de poesia, eu gosto da crônica, eu gosto do texto histórico. Dependendo do contexto em que eu estou, cada um desses autores faz sua parte. Na poesia, eu gosto de Milor Fernandes, Clarice Lispector. Na filosofia, eu gosto de fazer uma leitura de Voltaire por conta de uma certa revolta. Na literatura clássica, Machado de Assis me impressiona bastante. Dependendo do momento, eu tenho uma leitura específica. E todo dia leio a Bíblia. E o hábito de ler começou de cedo em minha casa, quando minha mãe já lia para a gente a Bíblia. E assim que eu aprendi a ler, eu gostava muito de ler textos bíblicos para poder pegar histórias. As histórias me impressionavam bastante. E isso ajudou na sua alfabetização, na escolha do curso? Com certeza, ajudou. Eu, primeiro, com as histórias bíblicas, comecei a ter aquela ideia de que as estruturas de texto tinham que ter um começo, um meio e um fim, né? Dependendo das circunstâncias, eu tinha que sempre concluir alguma história com algum final. Um final feliz, como o de Davi com Golias, um final triste, como o de Sansão, mas as histórias têm essa estrutura. E na alfabetização ajudou bastante, porque já tinha esse fluxo de leitura, tanto de ouvir primeiro, quanto depois de ler diretamente. E quando eu entrei em contato com aquelas histórias simples que vinham nos livros de alfabetização, histórias de 4, 5 linhas ou de 10 linhas e com uma moral ou alguma coisa que se ensinava, eu comecei a me apaixonar por isso. E tanto um texto muito longo quanto um texto curto, eu tento buscar alguma lição. E eu li textos mais complexos, como Clarice Lispector, né? Tem uma poesia dela que me marcou bastante, Não Te Amo Mais, salvo engano, em que ela escreve toda a poesia dizendo que não ama, e quando você lê a poesia de trás para frente, ela está fazendo uma declaração de amor, invertendo exatamente todo aquele texto. Apaixonava com isso, e apaixonava como, por exemplo, um texto bem simples de Milor Fernandes, uma poesia que me marcou para a vida inteira, bem simples, onde ele falava só isso: olha, entre um pingo e o outro, a chuva não molha. Tão pequeno, tão curto, mas do tamanho de um livro, a expressão. Na escola, essa vontade de ler, a partir de textos pequenos que chamavam muita atenção, como se fosse uma espécie de entrada ou uma amostra daquilo que eu iria desfrutar ou degustar dentro de um livro, me fez querer ler, por exemplo, Dom Casmurro, e fiquei muito impressionado com a forma como Machado de Assis escreve, e te deixa sempre em dúvida. Parece que a vida inteira você vai voltar ao livro, vai continuar a mesma dúvida. E é impressionante que agora no mestrado eu entendi que o trabalho de um pesquisador não é trazer respostas, é trazer dúvidas que ninguém nunca teve. Eu me rememoro as leituras que fazia dos textos e pensava assim: eu saí com a dúvida desse texto, e o correto talvez seja isso, sair com dúvida. Isso vai me fazer ler mais e buscar mais. Isso torna-se um ciclo virtuoso de busca do conhecimento. Você citou aqui vários autores.
vários livros. Você tem algum autor que seja, assim, especial para você? Bem, eu tenho assim hoje uma admiração pelos textos de Augusto Cury, apesar de eu saber que aqui e acolá tem alguma crítica quanto aos aspectos de ser livro de autoajuda, algo semelhante, mas a forma como os textos produzem na gente uma sensação de vida, de motivação. Eu sei que para algumas pessoas isso não é tão necessário, mas para quem viveu uma vida de muita dificuldade, muita luta, ao se ler textos como os dele, a gente chega à conclusão de que efetivamente o que ele está falando, se alguém tenta vivenciar, vai desfrutar daquilo. E se você naquele momento já passou por uma luta e superou por conta de uma leitura que você fez, de uma palavra que você ouviu, de uma música que você escutou, né? E isso trouxe um efeito para a sua vida, você começa a dimensionar e valorizar aquele tipo de texto. Vou fazer uma pequena pausa, então, para a gente lembrar um pouquinho da vida e da obra de Augusto Cury. O médico e escritor brasileiro Augusto Cury vendeu mais de 20 milhões de exemplares no Brasil. No exterior, seus livros são publicados em 60 países. Na China, por exemplo, Cury recebeu o prêmio de Melhor Ficção de 2009 da Academia Chinesa de Literatura pelo livro O Vendedor de Sonhos. E na área jurídica, Edilson, o que você recomenda? Na área jurídica, quando a gente recomenda algo, a gente olha um tanto para o que é moderno, mas volta um tanto para o que é passado, né? E eu considero assim quase impossível você ter uma boa formação jurídica sem uma leitura na área de direito penal público, né, de Nelson Hungria, e na área de direito privado, Ponce de Miranda. Eu gosto muito também da leitura de Clóvis Bevilacqua, também no direito civil, mas sempre um olhar para os autores modernos. Atualmente, para facilitar a vida dos estudantes, as editoras têm trabalhado com coleções que tentam trazer o direito para uma visão mais simplificada. Não que simplificar ajude alguém a enriquecer conhecimento, mas quando eu leio algo de forma simples e compreendo da forma simples, qualquer problema que torne isso complexo me dá a sensação de que eu posso buscar um tanto mais, porque eu entendi o simples. Quando algo já chega complexo, eu crio um bloqueio com aquilo e acabo dizendo que não vou conseguir aprender. Hoje eu recomendo a coleção esquematizado como sendo uma porta de entrada para todo estudante ou até leigo que queira compreender o direito pela linguagem facilitada. E quem lê vai encontrar ali as referências desses grandes autores, que de alguma maneira, como por exemplo Teixeira de Freitas, um sujeito brilhante do direito privado, que trouxe um primeiro projeto de Código Civil lá nos anos 16, tão interessante Teixeira de Freitas, o código dele acabou não sendo aprovado, nós aprovamos o Código de Bevilacqua, mas o Código de Teixeira de Freitas era tão bem elaborado que um autor argentino, um jurista argentino, Vélez Sarsfield, até conhecido porque ele dá nome a um time de futebol, comprou o projeto Teixeira de Freitas e é o projeto que inspirou o Código Civil argentino. O Código Civil argentino hoje ele copia Teixeira de Freitas, que é um autor nosso. Modéstia à parte, os brasileiros são muito bons em direito. Talvez por essa cabeça bem eclética, essa nossa mistura que nós temos de cultura, de tantas outras línguas e essa facilidade de interagir com pessoas, né? No direito empresarial, nós temos Fran Martins, que é um papa, é um norte, um cearense, que mostrou assim por que a fama do Nordeste para o direito é tão grande, tão elevada, né? Rubens Requião, Paraná também, que é um autor que nos trouxe importou tudo de bom que havia de direito empresarial para inspirar a nossa literatura moderna. Então nós temos assim, dependendo do que você quer no direito, você tem um autor que mais vai adequar a isso. Agora, precisa uma porta de entrada. Eu penso que a porta de entrada deve ser aquela mais facilitada, aquela que mais facilita. Até falando aqui sobre o seu livro, Edilson, Direito Empresarial Esquematizado. Você já falou um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco mais agora. Qual foi sua intenção em escrever? Primeiramente, quando eu fiz o concurso da magistratura, a matéria que me causou grande problema foi justamente o direito empresarial. A dificuldade de encontrar uma obra que condensasse tudo e que pudesse alcançar o programa inteiro e que tivesse uma leitura fácil, me deu muito trabalho. Eu tinha que grifar de um livro, grifar de outro, fazer um esquema num papel, pegando uma parte de um livro, outra parte de outro, e me deu muito trabalho. E eu fiquei tão preocupado que até tirei uma nota boa na prova subjetiva.
Quando fui para a prova oral, a coisa complicou um pouquinho, eu acabei passando com a nota mínima, 5. Então não havia um livro que reunisse toda a matéria, de forma que alguém pudesse olhar e, no lugar de grifar como eu grifei, pudesse haver tudo grifado. Aí no livro a gente destaca tudo que é importante. E ao final de cada tema, um esquema, ou um quadro, ou um fluxograma, ou uma síntese, alguma coisa para o aluno lembrar do que foi que ele leu. De maneira que, por exemplo, se eu tivesse esse livro aí na época, depois de ter o lido, na véspera da prova eu só iria nos esquemas. Olhando o esquema, entendendo o esquema, eu sei o que está naquele capítulo. Não entendendo, eu volto só naquele trecho. A finalidade foi essa, facilitar a vida de quem veio depois de mim, porque eu não tive essa facilidade quando eu estava estudando. Além de juiz, você é professor. A experiência em sala de aula foi decisiva aqui, né? Com certeza. Porque na sala de aula você consegue compreender do que é que o aluno está duvidando. Eu um dia vi uma ilustração e guardei para a minha vida. Um professor fica em pé dando aula, com os alunos todos sentados, e a intenção dele é fazer com que todos os alunos comecem a se levantar dessa cadeira até chegarem no nível do professor. Um mestre, ele se abaixa, ele vai ao nível do aluno e começa a enxergar o que ele enxerga e vai conversando com o aluno, à medida que vai conversando e enxergando o que o aluno enxerga, sem perceber daqui a pouco, tanto ele quanto o aluno estão em pé. Eu tenho, de vez em quando, uma satisfação de ouvir os alunos falarem assim: professor, sua prova foi fácil. Aí eu aproveito para dizer assim: será que você não pode aumentar a sua autoestima e imaginar que você aprendeu? Porque para quem aprende, tudo é fácil. Um dia desse, uma aluna falou assim: professor, eu passei no OAB, passei com a nota mínima, 50 pontos. E em Direito Empresarial eu acertei as 6 questões. Então, em empresarial eu fui 100%. Eu não acreditava que eu tinha aprendido de forma tão simples, né? E às vezes a gente precisa disso. Um livro como esse é fazer essa ideia. Eu vou ao nível do que o aluno está enxergando, para junto com ele mostrar novos horizontes. E bons livros fazem isso. E você falava dessa recepção, né? Desse feedback do público. Essa sua aluna falou isso, acertou as 6 questões na prova da ordem. E a recepção dos outros alunos? Também, a ideia que eu tenho, alguém fala assim: professor, estou entendendo direito empresarial. E me disseram que era tão complicado. Eu falei: pois é, a questão é que disseram que era complicado. Ouvi uma frase um dia, não sei de quem é, que fala assim, ó, porque ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então a ideia é essa: se eu te apresento algo como muito difícil, será difícil. Se eu apresentar algo como fácil, vai ser fácil. Agora, eu tenho que apresentar como fácil, né? Então a ideia de, na sala de aula, ver a dúvida do aluno, me mostra o que para ele é difícil. O difícil normalmente não está na matéria que ele está lendo, nem está nele, está no instrumento que fica entre ele e a matéria. O livro é um instrumento, o professor é um instrumento, as técnicas didáticas são instrumentos. Se a pessoa não está aprendendo por um instrumento, eu tenho que, de alguma maneira, alterar o instrumento ou substituir esse instrumento. Ou, esse instrumento que já existe, aperfeiçoá-lo para adequar ao público. Se alguém me diz num restaurante que a comida está salgada, eu vou falar para o chefe de cozinha: ele está achando a comida salgada. O chefe não tem que se irritar com aquele sujeito, só tem que entender que aquele cliente precisa de pouco menos de sal. Então ele vai fazer essa graduação. O livro tentou fazer isso, encontrar esse gosto médio e criar um prato que sirva para todos. E aí, se o sujeito precisar fazer alguma alteração, ele risca o livro e altera o que ele quiser alterar, né? Edilson, é isso. Muito obrigado por participar aqui do Iluminuras. Eu que agradeço, sempre à disposição. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!